aí, estamos chegando com chuva e tudo. Muita chuva em São Paulo, estamos todos aqui ao vivo para mais um Vou Te Contar. E nós vamos contar o que para você hoje no programa? Vamos falar de doença primeiro, né? Que a gente tem que se cuidar para aproveitar as coisas boas da vida. Lá está o Dr. Tércio Genzini, o mestre em transplantes aqui no Brasil, mas é gastroenterologista, hepatologista e hoje vai falar como você pode desconfiar que tem algum problema gastrointestinal. E são muitas as pessoas que tem no Brasil, né, doutora? A taxa é bem alta. Com certeza. É uma taxa alta e muito frequente no nosso próprio dia a dia. Tem que tomar cuidado. E vamos falar sobre isso. Então, se você tem azia, má digestão, algum problema não vai bem aí, é só mandar sua pergunta. Aí tá o Zap da Clau, você manda a pergunta que eu tô ao vivo, ou grava lá com o seu celular deitadinho. Oi, Clau, eu sou de tal lugar e quero saber tal coisa. Aproveite, tá bom? Daqui a pouquinho tem as notícias do jornalismo com a Estela Freitas. Hoje aqui na culinária eu tenho um rancho português na figura do Valdeci Castro, que fez muito sucesso no TikTok, todo de vermelho, parecia legal, um bombeiro de short, não sei. Por que você pôs aquela roupa toda vermelha? Eu gosto. Daí eu tava em casa lá com meus filhos e falava, vamos brincar um pouco, a vida é tão gostosa, né? E é curta, né? É curta, tem que... Aquele, E tem que sentir como que era a dancinha aí? Mostra aí que você fez no TikTok. Aqui, né? Meu pai do céu, vem dançar aqui, deixa eu ver como é que é. Era só isso? Aqui, ó. Você tá pior que eu, que dança assim só. Aqui, ó. Tem o passinho para o lado. Tem o passinho. Tudo a ver. Hoje ele vai fazer aqui um filé mignon que tem um nome bem diferente. É filé pica-pau, é isso? Sim, filé pica-pau, bem tradicional em Portugal, tá? E no rancho português se encontra maravilhoso. Maravilhoso. Vou mostrar aqui pastéisinhos. E pastelzinho de nata, né? De nata. Aqui uma polenta com bacalhau. É, maravilhoso, viu? Dá uma olhada aqui do lado, Rodolfo. Aqui, ó. Pimenta com bacalhau. Ali na frente é o nosso pica-pau, não? Não, esse aqui é o pica-pau e esse aqui. Tá. Esse é um filé à portuguesa. Maravilhoso. Legal muito também, bom, viu? E aqui os doces agora, tem uns bolinhos lá. Pra não dizer que só tem bolinho. Também quando eu falei pra você assim, né? Traz uns bolinhos diferentes, não era pra acabar com os de bacalhau, que eu adoro. Que ele trazia que eu comia no intervalo. Hoje não tem de bacalhau, mas no rancho tem a qualquer hora, né? É um croquete de carne, que é maravilhoso, viu? Tem a torta de nozes, né? E o... rocambole de laranja, né? Tá bom, mas nós vamos fazer esse daqui. Pega uma colher lá pra mim. Deixa eu pegar Faz um favor. Vamos mexer aqui pra ver como é que ele tá? Porque aqui tá meio friozinho por causa do ar-condicionado, ó. Filezinho com molhinho madeira. E hoje, bem legal, porque molho madeira custa muito caro, né, Valdeci? Isso é verdade. Eu fui comprar, nossa, meu pai, como tá caro. E ele vai ensinar a fazer o molho madeira. Eu já volto aí, tá? Tá bom, maravilha. E tem uma coisa que eu amo no programa hoje, que é pimenta. Eu planto pimenta, eu adoro pimenta, eu faço conserva de pimenta, faço molho de pimenta. E hoje eu tô com o rei das pimentas aqui, com certeza. Ele é o maior especialista no Brasil, é de uma família que entende muito de pimentas, que é o Nelo Linguanoto. Tudo bem, Nelo? Baixa aí pra ganhar um beijinho. Tudo bom? Tudo Quantos ótimo. tipos de pimentas você tem aqui? Aqui tem uns 15 tipos só, mas são as pimentas que eu chamo de raízes, que nem raça de cachorro e vira-lata. Essas são as de raça. As de raça. Isso. Tá ok. As origens das outras. E eu tô vendo o dedo de moça, tô vendo Sim. uma lagueta, tá vendo? Pimentinha de raça, você quer saber tudo a respeito de pimenta? Então não saia daí, porque esses assuntos e muito mais aqui no Vou Te Contar após o intervalo. Bom, e eu quero falar agora do novo Rede TV Plus, que chegou para facilitar a sua vida. Quer concorrer a prêmios diários, inclusive R$300 mil? Aí você perguntou, tá louca? Lógico que eu quero. Então dê uma olhada. Prepare-se para ganhar todos os dias. Com o novo Rede TV Plus, é Pixou Levou. Por apenas R$5, você adquire um número da sorte e concorre a centenas de prêmios. E não para por aí. Você também garante sua participação no prêmio final de R$300 mil. Acesse o QR Code e em poucos segundos você coloca os seus dados, confirma o pagamento Pix e já concorre a essa bolada. Novo Rede TV Plus. Pixou Levou.
Que bom, né? Pixel levou muito mais fácil, mais rápido ganhar. E agora, se você fizer assinatura e por Pix, em 3 cliques, você já concorre a muitos prêmios e na hora a R$300. Capture o QR Code que está aqui na tela perto de mim ou acesse redetvplus.com.br para ter a sua primeira chance de ganhar prêmios, tá? Adquiriu a sua assinatura com o Pix, na hora você vai ver lá de que forma para testar a sua sorte, mas até 300 você leva, um prêmio você leva, tá bom? Então, entre lá agora, Rede TV Plus. E nós vamos começar o programa de hoje falando das pimentas. Aliás, o dia hoje aqui em São Paulo está chovendo, o céu está bem cinzento, está meio friozinho, está pedindo um arroz, feijão com uma pimentinha, né? Oh, delícia! Não é, né, Lô? Deixa eu mostrar mais um livro, são quantos? 3 livros. 3, do Nelo Linguanotto Neto. Agora, esse daqui, você tem um dicionário das ervas, né? E esse de pimentas e as suas receitas. E nesse tem várias receitas em que se utiliza... Para cada pimenta tem uma receita. Ai, é mesmo? Já peguei logo aqui, ó, com a caiena. Vamos mostrar, esse livro continua à venda, está em livrarias, né? Porque esse daqui é bem legal, que dá para você fazer receitas com pimenta. Olha essa daqui, ó. Aliás, que pimenta roxa bonita, essa daqui qual é? Mulata. Essa? Mulata? É mulata. E aqui os mexilhões com molho de pimenta mulata. Bom, você me disse que aqui, só aqui, tem mais ou menos, vou pôr aqui o teu livro, tá? 15 tipos de pimentas. Isso. Mas eu divido as pimentas em quê? Em famílias, em tipos, Então, variedades? na realidade, ela tem 2 famílias. Uma é a família da capsicum, que são essas pimentas coloridas, desde moça, cumari, malagueta e tal, é capsicum. Tá. Aí você tem a piper nigrum, que é basicamente a pimenta do reino, que está aqui. Tá. Né? Tem pimenta branca, pimenta preta, pimenta verde. As duas ardem. A grande diferença é que a capsicum tem uma propriedade rejuvenescedora do organismo. Ela tem antioxidante, ela acelera o metabolismo. O pessoal fala que emagrece por conta de acelerar o metabolismo, mas realmente acontece também. E é tudo de bom, muita vitamina C, mais vitamina C do que a acerola. Mesmo? Então, em qualquer uma delas? Em qualquer uma delas. Quanto mais ardida, quanto mais picante, mais propriedade. E essa é a famosa dedo de moça, né? Sim. Que a gente está vendo aqui, muito utilizada na culinária também brasileira. Agora, você sabia que eles estão fazendo pomada com esse tipo de pimenta? Sim, inclusive com tem capsicum, né? Tem Isso. pomada até para herpes com essa propriedade da pimenta. Tem uma pomada que é muito bom para o pessoal de diabetes. É? Porque o diabético tem um problema de cicatrização nos pés. Eles passam a pomada e cura assim de um dia para o outro, uma coisa impressionante. É? Né? E foi um médico que me indicou no caso da pomada de pimenta. Tem batom também. Ah, batom? Sim. Mas peraí, mas e a boca? Pode deixar o bocão. Ah, você tá brincando? Arde, incha. É verdade. Meu pai do céu. É verdade, né? Tem que ser muito vaidoso, né? Não, pelo menos é um método natural, né? Isso é verdade. Passa o batom, aquilo vai inchando-se com aquele bocão, né? Exatamente. Mas olha só o que fazem. Vamos falar um pouco delas, então. Essa aqui parece um tomatinho. Que pimenta é essa? Então, essa chama rocoto, uma pimenta dos Andes, na época do lado de Bolívia, Peru. É a única pimenta que tem a semente negra. Ah, é? Não é tão comum aqui no Brasil, mas... Ela já nasce assim, pretinha, a semente? Ela nasce assim, exatamente. Tá. De lá pra cá, o que a gente... Ih, essa daqui é ardida, hein? Nossa. Essa é ardida. Então, essa é ardida, mas ela já foi a mais ardida, que é a rabaneira. Que é essa aqui também. Só que é uma variedade dessa rabaneira aqui. A mais ardida que a gente tem hoje em dia é essa? É a Carolina Reaper. Carolina Reaper, olha aqui, ó. Pra você ter uma ideia, eu numerei as pimentas. Parece que tá velha, enrugada, mas ela é assim mesmo, ela né? É assim mesmo. A biquinho, por exemplo, é ardência 0. Tá. A rabaneira é 10. Essa aqui é 44. Então, para comer aquela ali tem que ser especialista em pimenta. Eu tô acostumado a comer pimenta. Mas essa aqui não. Não, essa é 0. Essa é tranquila. Dá uma dentada, né? Essa é tranquila. A biquinho todo mundo sabe. Sim. E é boa na culinária, né? Essa não arde. Essa é uma Fala, vai lá, corajosa, morde essa, nem ferrando. Não, de jeito nenhum, essa não. Então vamos começar por aqui. Aqui nós temos qual? Essa aí é a rabaneira chocolate.
que é a Ardência 10. É nacional? É nacional. Todas são produzidas aqui. Tá bem no Brasil, então todas elas. É muita semente importada, né? Essas sementes Carolina Tá. Ripe, Trindade são importadas e plantadas aqui no Brasil. Mas Mas são tá bem. todas aqui. Agora, ô Nelo, é verdade que se eu colocar, eu tenho lá um cantinho e gosto de plantar. Se eu colocar, se eu plantar uma dedo de moça, por exemplo, perto de uma outra Da variedade, biquinho. da biquinho, planto aliás, isso tem até em supermercado para vender, um vasinho desse, aí pego lá, ponho na terra, ponho esse na terra. Daqui a um tempo eu vou ter uma terceira variedade, Vai. porque elas se cruzam? Como é que é isso? Exatamente. Por isso que tem, eu chamo das pimentas de raça e as variedades, porque elas se cruzam. Se você plantar uma pimenta, como você falou, dedo de moço lá da biquinho, na próxima safra, a biquinho vai estar picante e a dedo de moço vai estar mais gordinho. Porque elas trocam Ela informações muda. genéticas. É mesmo? Elas trocam informações. Por isso que nas plantações profissionais, da agricultura, você tem que colocar barreiras entre uma pimenta e outra. Porque elas se comunicam. Exatamente, senão você perde todo o histórico de raízes de raça mesmo. E a fertilização delas? Como assim? Assim, como nasce a pimenta? São sementes, né? São tudo Então, sementes. mas essas sementes, elas são por passarinhos? Como que ela dá na natureza? Hoje o pessoal faz muitos pés de pimenta. Mas pra você sabe a tirar origem semente. dela, como começou isso? Não. A origem da pimenta é na bacia amazônica. Todas as pimentas dessas Todas? famílias, todas são de lá. É que vários navegadores levaram para o mundo inteiro. Então, por exemplo, a jalapeño, que é essa aqui, ficou famosa no México. Essa A aqui. rabaneiro ficou famosa no México. Essa jalapeño tá verde ou ela é verde mesmo? Não, ela é assim mesmo. É? Ela é assim mesmo. É ardida também, né? Essa não é tão Não? ardida, essa é um 5, mais É ou menos. bonita, né? Ela é Como bonita. se consome? Olha, a você jalapeño? pode comer ela em conserva. Deixa eu ver. Essa é em conserva. E é muito... Aquela salsa mexicana, vai a jalapeño. Tá, é uma né? delícia aquilo. Em sanduíche, o pessoal coloca a pimenta ralada, porque ela No não é muito Brasil forte. se come bastante, não? Está crescendo bastante o hábito por causa Se da eu tiver um da- pezinho de jalapeño em casa, eu posso consumir fazendo uma conserva, Uma então? conserva, E exatamente. como se faz a conserva para não embolorar? Porque umas que eu Não. fiz lá ficaram com bolorzinho. Então, não deu certo. tem duas coisas que pessoas confundem. Molho e conserva. Conserva é quando você pega a pimenta, você pode moer assim, desse tamanho aqui, e coloca no azeite, no vinagre e no sal, só. Aqui só tem vinagre, qualquer tipo de vinagre? Qualquer tipo de vinagre e sal. E sal. Só mais Mas nada. ela tá aberta, eu tenho que colocar aberta? Não. Não, ela pode ficar aberta no caso do vinagre, porque o vinagre não estraga. O que você não pode deixar é o nível do vinagre ficar abaixo da pimenta. Aí ela vai embolorar. Então, o Conforme for vinagre tá usando, sempre eu tenho que cobrindo. completar. Exatamente. E ela pode ser feita fechada. Pode. Por exemplo, se eu fizer uma conserva de dedo de moça ou malagueta, eu corto esse cabinho e coloco tudo no vidro e coloco só Sim. vinagre e sal? Além disso, você tem que dar um pequeno corte nela. Porque a pimenta tem uma pele em volta que se você não fizer um corte, não vai penetrar o vinagre aqui dentro. Então você tem que dar um pequeno cortinho nela, senão ela vai embolorar por dentro e para fora. E esse cabinho? Você pode jogar fora. Faz aí pra mim, deixa eu ver. Você tira o cabinho e você lava com o quê? Porque que nem essa tem uma terrinha assim, né? Tem uma pelinha, mas se você esse talinho aqui, já vai entrar o vinagre aqui. Tá, lavo bem, Lava seco, aí faço só um negocinho. Isso. Então, a minha acho que foi isso. Eu não fiz risquinho nenhum, pus Pode ser. azeite. Pode ser. Pus vinagre e pus azeite também. Então, aí vem o molho. Porque a conserva, você não quer agregar sabor. Por isso é vinagre e sal, mais nada. Tá. Quando você faz molho, aí você agrega, por exemplo, esse molho aqui é essa pimenta aqui moída. E aqui dentro o que tem? Tem azeite, tem vinagre, tem sal, tem cebola e tem alho. Então você agregou vários sabores, você criou Você um bate molho. isso? Exatamente. E essa aqui, por ter azeite, ela tem que ficar na geladeira. Ela não pode ficar fora da geladeira, senão oxida o azeite. Então, mas sempre, muita gente às vezes pega ela aqui e come só pegando uma gotinha, né? É bem normal você pegar uma gotinha só da pimenta, né? Sem pegar a pimenta. O que vai acontecer? O azeite vai abaixar e a pimenta vai ficar para cima. Ela vai estragar se você não cobrir. Então, quando for abaixando o azeite ou o vinagre, você tem que cobrir. completar. Se for de azeite, com azeite. Se for de Exatamente. vinagre, com vinagre. Exatamente. Ótimo. Molho de pimenta, cheirosa, né? Muito bom. Muito bom. Molho de pimenta eu posso colocar fora da geladeira, seja esse de vidrinhos que eu compro, esse que eu faço, ou a conserva? Então, esses Como que não... conservar a conserva?
Não, a conserva ela já está conservada. Já está conservada. Pode ficar fora da geladeira. O molho, por ter azeite, é que precisa estar na geladeira. Geladeira. Esses molhos, como Abriu não tem geladeira. Azeite, esses molhos têm também azeite, sempre é bom você guardar na geladeira. Na geladeira. E isso daqui o que é? Gelé? Então, isso aqui é um molho tailandês, que está fazendo o maior sucesso aqui no Brasil por causa do dadinho tapioca. Ele é desenvolvido para comer com queijo, em cima de queijo. Mas isso aqui, o dadinho tapioca se tornou uma febre aqui no Brasil. Sim, o pessoal é verdade, ama. gostoso. E isso aí é onde que o pessoal xuxa o dadinho tapioca para comer. Ah, e brasileiro adora chuchar, né? Nossa, mas pegou um sucesso isso aqui. Pão no leite com café, Então, bolachinha no chocolate quente e dadinho de tapioca no molhinho de pimenta, Isso, na geleinha. é o E molho aqui também é tailandês. de pimenta? Então, aqui é o ketchup tailandês. Tá. O nosso ketchup é tomate com açúcar. É. O deles é pimenta com açúcar. Puxa, Mas não é tão forte. Então, porque você a pode comida usar no... tailandesa também, É né? mais Ela picante, é mais picante. é mais picante. Mas esse aqui não é tão forte como esse aqui também não. Então, esse aqui o pessoal usa como ketchup no hambúrguer e esse aqui, se um dadinho em tapioca, em queijo, até em cima de carne. Esse daqui é um mix de pimentas. E Isso. aqui uma coisa interessante, porque você tem aqui, ó, vários grãos, né? E eu tenho os grãos ali. Só que eu tenho uns grãos falsos, pelo menos é o que está escrito aqui, ó. É, isso aí. A família é pimenta do reino, né? E aqui a pimenta rosa, parece pimenta do reino, aquela lá. Falsa, o que é isso? É porque o pessoal chama de pimenta, mas, por exemplo, isso aqui, que é a pimenta rosa, na realidade é aroeira. Aroeira? aroeira. Aquela que toma banho Isso. para tirar o azar? Jura? A Márcia me falou. Então, ela não tem nem ardência. Ela tem um sabor usado muito para colorir Ai, as mas um receitas, filé fica né? bom, hein? Então, Filé com pimenta mas não rosa. é pimenta, não é nenhuma das famílias. É né? falsa. É falsa. E do lado dela, essa aquela aqui é a bonita? Jamaica. A Jamaica, ela além de não ser pimenta, chama pimenta da Jamaica. É. Além de não ser pimenta, Não o é da sabor... Jamaica. Não, o sabor... o sabor dela é uma mistura de cravo, canela e noz moscada. Então não tem nada a ver com pimenta. E aí tem isso? várias pimentas assim que o pessoal chama de pimenta, mas não é pimenta. E aquela síria? Bom, A pimenta síria? pimenta síria é uma mistura. Também um não é uma tempero. pimenta. Não. Ele Só é tem o nome de só pimenta, tem o nome de pimenta, assim, mas da tem um pouquinho de Jamaica. pimenta do reino dentro, mas Tá. é uma mistura de 5 Agora, muito interessante a pimenta do reino. Eu não sei, onde que dá a pimenta do reino no Brasil? Dá? Em Ela algum lugar? dá bastante. O Brasil É? começou a produzir no Pará. Ah. Hoje você tem grandes plantações no sul da Bahia e no Espírito Santo. E ela é como um cachinho, ela é um bonita, cachinho, né? ela é muito bonita. É um cachinho da pimenta verde, né? Originalmente assim. É um Essa cachinho aqui. assim, ó. Um cachinho compridinho, como se fosse um cachinho de uvas, tudo com umas bolinhas verdes. Exatamente. E vira pimenta do reino. Então, aí você Não sei torra como, ela para mas- ficar preta, aí você faz um outro Você processo. colhe e deixa secar, não? Você colhe, você deixa secar e torra. E torra, fica preta. Aí depois você, verde assim, você faz um processo de lavagem contínua, ela fica branca. É o mesmo pé. Aí eu ralo, eu tenho a pimenta do reino, ralo, sei lá se é ralar moe, que fala, pode moe, ser. né? Tem a pimenta do reino preta e a pimenta do reino branca. Branca. E aquelas vermelhinhas, vai, Rosa? Então, é a aroeira, que aquilo está misturado. aquilo também. Está dentro do moedor. Tá, eu vou lá dar um recado e volto aqui pra gente conversar mais um bom. pouquinho, tá? Aí eu cortei aqui para você ver a semente negra. Aquela que a semente rocoto, já nasce da assim, ó. rocoto. Essa que parece um tomatinho. É. Agora, é possível confundir. Tem pimenta que é fácil. muito forte, é fácil fácil. confundir, não é? Uma coisa interessante da pimenta é que as pessoas perguntam onde que está a ardência da pimenta. Não é na semente? Não. Não? É nessa parte branca que envolve a semente. Por isso que o pessoal acha que é na própria semente. Chama placenta essa parte branca. Por isso que se você tirar toda essa parte branca, você vai tirar 90% da ardência da pimenta. Essa é a placenta? Isso. Essa parte branca E aqui também toda. no pimentão eu aprendi, tanto fazendo culinária, né, nos programas, que se você tira aquela parte branquinha de dentro do menos pimentão, digestivo. ele também não conversa com você depois É do verdade. almoço, né? Olha aqui, tá vendo? Essa parte branquinha. Então não é a semente, eu sempre achei que fosse a semente. É porque ela envolve a semente, então acaba confundindo mesmo. É isso Ah, mesmo. tá. Bom, já descobrimos, tá vendo? O Rodrigo está internado porque a sua mãe, Dona Alda, é que está... Ele não está internado. Ele está fazendo companhia para a mãe que está internada, Dona Alda. Um beijo, Dona Alda. Rezamos aqui para a sua breve recuperação, tá bom? Mas já melhorou. Com o filho do lado a gente isso aí. melhora. Qual é a posição do Brasil hoje em produção de pimentas dos mais diversos tipos e famílias? O Brasil é um grande produtor de pimenta do reino, né? As vermelhas, por serem pasta, o pessoal só exporta os molhos, esses molhos assim prontos, né? Mas a pimenta do reino, o Brasil é um grande produtor.
Mas não é um grande exportador, porque hoje no mundo inteiro se produz muita pimenta. Em países como África, como Vietnã, que não eram tradicionais produtores, e com preço muito barato. Então a concorrência disso para exportar ficou muito grande. Mas ela é fácil de pegar, né? Ela é fácil de pegar, mas ela demora, para colher é totalmente manual. Então tem um monte de trabalho extra que tem que fazer. Né? Nelo, pimenta e pimentão, eles são parentes? São da mesma família. Ah, só que aqui é uma pimenta doce, não tem, né? Mas é da mesma família. Pimenta também. Família? Da mesma família. E na calabresa aqui, é outra coisa curiosa. Adoro calabresa a calabresa o pessoal não sabe, mas é a dedo de moça seca. E aqui o pessoal usa muito para temperar. Por que calabresa? Porque na Calábria, na Itália, o pessoal usa para temperar queijo e temperar azeitona. Eu ponho no feijão, fica muito bom, um pouquinho. No feijão, qualquer pimenta vai bem. É muito bom. Eu ponho um pouquinho quando eu faço, na hora de temperar o feijão da calabresa seca. Fica uma delícia. Nelo, onde que eu encontro? Deixa eu mostrar mais uma vez, todas as livrarias, então. É a segunda edição já desse, que vai te ensinar, amei, viu? Fazer muitas... Ai, colorido lindo que tem as pimentas, né? Muitas receitas. Tem aqui mais um aqui. O aje amarelo, o que é? Não tá aqui não, né? Arri amarillo, uma pimenta peruana. Arri amarillo, então. É porque é espanhol, de novo. Tá, peixe no vapor e tem várias e muitas histórias sobre as pimentas. Ele é um profundo conhecedor, eu queria agradecer. Venha qualquer dia fazer molhinho, ensinar a gente a fazer molho. Um beijo então, pra você, viu? Muito obrigada por ter vindo. Adivinha agora, fiquei com a maior vontade de comer pimenta. Vou tacar pimenta na tua comida, viu? Isso aí. Vai ficar gostoso. Tá cheio de feijão aí, né, mano? Aproveitar uma carninha, pimenta, vai bem com tudo. No pastel, um molhinho de pimenta. Bom, eu taco pimenta em tudo, porque você viu que ele começou falando? Pimenta rejuvenesce e emagrece. Duas coisas que mulher adora. Um beijo, Tchau, viu? Obrigado. Vamos para nossa culinária, então? Muito bem, vamos fazer a nossa comida gostosa? Já temos o molhinho, agora vamos para a receita. E daqui a pouquinho o doutor Tércio Genzini, hoje falando sobre vários problemas da sua saúde gastrointestinal. Você tem que saber tudo, né, doutor Tércio, para não sofrer. Essas doenças atacam mais mulheres ou homens? Ataca igualmente, Claudete. Eu acho que, como nós vamos conversar, quase todo mundo já teve algum problema digestivo. Porque o aparelho digestivo é o que nos conecta com o que a gente mais precisa, que é a alimentação. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e vai ver que todo mundo tem algum tipo de problema. Tá certo, é verdade. Inclusive em relação às pimentas, né? Tem gente que pode. Nem me fale. Tem gente que não pode, não. Vamos fazer então esse molho madeira? Muito bem, minha amiga. Vamos começar por ele, tá? Tá. Ele usa uma xícara de chá de azeite. E é bom porque vai dar bastante. Aí você pode pôr em vidrinhos, né? Isso. Esterilizados, guardar o seu molho madeira. Exatamente. Porque ele fica tão bom. Fica maravilhoso. Aí ele tem 1 quilo de acém com osso que ele já temperou só com sal. Exatamente. Aqui, ó, vai estar bem quente. Sempre deixa seu azeite bem quente, tá? Tá. Coloca um talo de alho poró. Como se faz o molho madeira. E você nem faz na pressão, você deixa aí, né? Esquece da vida, né? Esquece da vida, deixa aí, sem pressa. Manda fazer lá, você faz um montão e deixa lá. Deixa lá. 4 dentes de alho picados. Uma cebola cortada em rodelas. Por isso que é gostoso, né? Leva muito tempero. Bastante tempero, viu? Ele usa ainda uma cenoura em rodelas também. Eu falei em rodelas, mas essa tá picada, não importa. Picada em rodelas, você vai usar a cenoura. Pode ser em cubinhos, tá? Tá bom. Não tem problema, não. Meia xícara de chá de shoyu. Esse daí eu já falei, é o alho poró, não é? Eu falei, pode pôr. Que é também um talo. Um talo.
vai juntar uma xícara de chá de vinho tinto seco. Falando em vinho tinto, que adega maravilhosa, tem um rancho português. Maravilhoso. Todos os ranchos têm adega? Tem, menos o rancho do Rio, mas os demais, todos, Mariporã, Cordeirópolis, 53 da Bandeirantes, todos têm. É bonito o de Mariporã, vi por bonito, foto, eu não conheço lindo, pessoalmente, lindo, mas lindo. é muito bonito, né? Muito lindo. É tipo o mercado de Beira lá do Portugal, Olha, maravilhoso, que é bacana. muito Bom, lindo. Todos são, né? Mas aquele lá eu não conhecia, eu vi que é bonito também. Precisa conhecer, viu? É, bem bonito. Fica em Mariporã, na estrada? Mariporã, assim? na Fernão Dias, quilômetro 70, sentido São Paulo, tá? E lá você pode falar com o gerente, São Paulo, já para e almoça, para e janta, e não precisa fazer comida em casa. E lá você pode falar com o gerente lá, que é Vitor Hugo, meu filho. É mesmo? Beijo. Como, Gabriel? É que o Gabriel falou comigo aqui e eu não tinha... Não que eu não ouvi, eu ouvi, mas não entendi. E aí, você já pôs água, não, né? Agora vamos acrescentar água, tá? E vamos deixar ele aqui por 1h30, tá? Você vai acrescentando a água conforme vai precisando. Sempre de preferência água quente, essa água já está quente, tá? Já põe salzinho. E esse louro não é pra ele, não? Louro é no final, né? Tá. Vai ser no outro prato. Não é aqui, agora. Tá? Tá. E vai deixar ele aqui e vai esquecer. Isso, esquece ele. Tá. Só que aqui eu já trouxe, ó. Um esquecido. Aqui, ó. Ó, esse aqui já está pronto, tá? Ó, aqui ele ficou, olha como é que ele fica, certo? Ah, menino. Fica maravilhoso, tá? Ó, aí vamos coar ele, tá? Aqui nós vamos coar. E aproveita essa carne, né? Aí a carne você pode. Carne deve estar muito gostosa, não, tá hein? maravilhoso. Nossa, 1h30 então, aqui, ó, fervendo, 1h30 aqui você vai coar ele aqui, tá? Nossa, aí, ó, vale muito a pena fazer em casa, hein? Vale porque muito a com pena. pouca Você coisa vê como e é que 1 quilo ficou, de, certo? assim com osso. Não é? Simples e prático. É muito barato. Ó que maravilha. Não ó. vou falar muito barato, não, senão eles vão aumentar. É mais barato. É mais barato, tá vendo, né? Ó. E você tem um molho madeira. Se eu conservar em geladeira... Pode conservar em geladura tempo, né? algum tempo, tá? Aí você vai coar aqui. Nossa, um bife com esse molhinho aí já é tudo de Nossa, é bom, maravilhoso, né? tá? Você usa molho madeira em tantas receitas. Não é? Às vezes é difícil encontrar pronto. E além de tudo, ele é caro. E aqui é bem natural, né? É lógico. Ó, é que você legal. fez, né? Ó, certo? Aqui já dá para nossa porção que nós queremos aqui, certo? E você vai fazer isso com Isso, tudo. com E tudo. depois, Ó. se eu sou você, já serve logo a carne lá. Porque a carne tá com a cara boa. Assim é gostoso, né? É gostoso, maravilhoso, que ela tem um osso próximo, né? Não, então, e é uma carne macia, é gostoso. É gostoso, maravilhoso, ó. Então você apura tudo aqui, ó. Aqui. Olha que legal. Olha. E se você faz isso que você está fazendo aí, ele já fica até mais grossinho, se quiser, né? Isso é verdade. Ó, e se eu quiser já guardar com o champignon, é só colocar o champignon agora? Pode guardar, colocar com o champignon já. Então você deixa ele já, né? no molho, tá? Aqui, você vai fazer aqui vamos em todos, tá? E vamos tirar em todos não, com todo o molho. Com todo o molho. Deixa tá? aqui, eu vou dar um recado e eu já venho então. Tá bom, combinado. Não, você vai colocar a carne? Agora eu vou colocar então a carne coloca aqui. a carne. Enquanto você doura a carne, aí eu... Tá jóia. Eu vou. O que ele está fazendo hoje aqui no programa? Este molho madeira, ele é usado no filé pica-pau. Não sei por que tem esse nome. Deixa eu ver se a Bruna sabe. Filé pica-pau é um prato encontrado facilmente nos restaurantes de Portugal. Ele é servido como prato principal ou como entradinha, é mesmo? Exatamente. Também é servido em botecos e em tascas, lá em Portugal. Isso, né? Aquelas casas de petisco nas terras portuguesas. Agora, por que ele leva esse nome, eu não sei, você sabe? É mais tradicional, aí pegaram esse nome e ficou, Pica-pau. né? Pica-pau, né? Mas é bem tradicional em Portugal. Eles descobrir. Você pergunta lá, viu? Pode Antônio, é verdade. Para todos eles lá, que eles devem saber, os donos do rancho. É seu Antônio? Seu Antônio e seu Manuel. Seu Manuel. Seu Ademar, um dos dois deve saber para me contar. Aqui é o filé mignon. Isso, é o filé mignon, tá? Você colocou no azeite aí? Aí coloquei só azeite e sal, tá? Tá bom. Aqui, que é legal. Agora vamos acrescentar aqui, Cláudio. Ó, aqui nós vamos acrescentar aqui a farinha de trigo, já você mexe já um pouco com água, tá?
e vamos acrescentar. no molho Isso, no lá que molho, você tá? tirou. Pra ele ficar mais consistente. Mais encorpado. Mais encorpado, né? Mas eu achei que ele até ficou bem, viu? Ficou bom, Né? ficou ótimo, assim. viu? Ficou maravilhoso. E ficou uma cor maravilhosa. Ó. Aqui. Olha aí o nosso Aí. filé a pica-pau. Filé lá a do pica-pau. Rancho Português. Então eu perguntei da adega, são quantos rótulos lá no... Lá são Avenida mais Bandeirantes? de 800 rótulos, todos portugueses, tá? Você sabe qual é o vinho mais caro que tem lá? Quanto custa? Tem o Chateau Petrus. E tem o Barca Velha também, que tá 9.800. 9 o quê? 9 mil? 9.800. Barca velha? Barca Velha, Mas chama-se por que Barca uma Velha. barca velha custa tão caro? Mas é um Se dos... fosse, né? Barca nova, a lancha, jura. Mas tem vinho a partir de quanto? Vinho bom português? Vinho bom português a partir de R$100, tem 10, Tá tem R$70, tem um... O que eu acho legal, se você nunca foi, você pode ir a qualquer hora para comer bolinho de bacalhau, para comer um pastel de Belém, para parar lá e fazer uma boquinha. Você pode ir para comprar essas porcelanas maravilhosas, que lá tem é tipo aqueles armazéns, né? Que tem de tudo. Exatamente. Tem comida, lá chama-se Empório, né? Empório, tem tudo. Maravilhoso. E tem muita coisa gostosa, produtos, né? Exatamente. De fora, produtos de Portugal também e uma comida deliciosa e muitos pratos de bacalhau. Hoje ele não trouxe, que eu falei, só trouxe um que eu falei, peraí, porque na Páscoa, né, comer muito bacalhau, vamos fazer carne. Isso é verdade. Ó, que legal, ó. Agora você pode já acrescentar o seu molho, Então vamos passo lá. a passo, tá? E só acrescenta o molho? É Só acrescenta filé? o molho, tá? Eu vou colocar um pouquinho o alho, você coloca ao seu gosto, tá? Eu vou colocar só um pouquinho aqui, tá? Como ele já tem alho lá, mas aí você fica ao seu gosto, Qual o seu tá? Instagram? Valdeci Castro, _ e Rancho Português SP. Tá. E o meu é Claudete Troiano, @ Claudete Troiano, _ oficial. Vamos mandar um beijo para dona Ana e um casal lindo que estava lá fazendo aniversário domingo no rancho. Olha, casal, coisa mais linda. E falou que toda semana assiste você, toda semana. E tem dia que ele falou que é 3, 4 vezes por semana tá assistindo você. Falou, então, Como beijo. assim 3, 4 vezes por semana? Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Faltam 2 dias. Faltam 2 dias. Completa a semaninha. Vamos finalizar então? Vamos finalizar, tá? Agora, e ele é servido com batatas fritas, não é? Isso, exatamente. E tá? lá vocês servem como um arroz? Servimos aqui é como entrada, certo? Ou a pessoa não prefere como um prato. Aí serve com arroz branco. É com entrada? É uma entrada, ou arroz branco ou batatas fritas, tá? Então, Peraí, mas como entrada como é que é? Aí é só como uma entradinha mesmo. Então, Só ele? Só ele mesmo. Tá. Então vai estar tomando um vinho, certo? Uma Comendo um pãozinho cerveja. gostoso. Comendo um pãozinho gostoso. Aí Xuxa, porque brasileiro gosta, como eu falei, Xuxa o pãozinho no molho e come a carninha. Mas aqui nós já temos um pronto, Cláudio, ó. Aqui que maravilha, ó. Eu vou pegar um prato para você arrumar um. Tá. Não vou pegar não. Sabe o que eu vou fazer? Tá. Deixa esse ficar pronto, você me chama. Tá bom, maravilha. Então Quanto tá joia. tempo ele fica aqui mais agora? 8 minutinhos, no Só. máximo 10 Só pra minutinhos pegar tá pronto. aquele Isso, pra pegar o gostinho, tá? Nossa, adorei isso daí, viu? Gostei Obrigado, muito. obrigado. Eu vou conversar com o doutor Tércio. Bom dia, Tudo bom? doutor. Obrigada por vir, com chuva e tudo, né? Doutor Tércio Genzini, que é hepatologista, é gastroenterologista e vai nos falar sobre os problemas digestivos, que são uma queixa frequente nos consultórios médicos. Quando a nossa digestão não funciona direito, é porque o nosso organismo está em desequilíbrio e isso pode afetar até, a cabeça, a mente, né, doutor? É verdade. Afeta tudo. É verdade. Tem que estar em... Aliás, todo o nosso corpo deveria estar em equilíbrio. Mas a gente não consegue fazer uma alimentação saudável também, tantos problemas, não é? Na vida. E você, às vezes, você deixa de lado uma alimentação correta e isso te prejudica muito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 20 milhões de pessoas sofrem de azia, sabia? Quase todos os dias. E estima-se que 20% de toda a população mundial possua algum problema intestinal. Então, é preciso se cuidar. E esses cuidados começam como, doutor Tércio? Então, bom dia, Claudete. Obrigado pelo convite novamente. Eu que agradeço. Claudete, o aparelho digestivo é o que nos conecta com o que a gente mais faz durante o dia, que é se alimentar, né?
Então a gente vê hoje o programa inteiro, você falou de pimenta, tem a De refeição, comida. das vitaminas, tudo isso passa pelo trato digestivo. E entre a prevenção, que é algo que a gente deve fazer rotineiramente, e os sintomas avançados, que são aqueles que te levam para o hospital, existem os sinais de alerta. O que é o sinal de alerta? É a comunicação que o aparelho digestivo faz com a gente. Quer dizer, ele mostra, antes de vir a doença, ele mostra que tem alguma coisa errada. A gente é que não presta atenção. A gente não presta atenção, porque às vezes na correria do dia a dia você releva. Ou mascara, né? Mas é importante você entender o que são esses sinais de alerta e qual a importância deles. A gente tem que lembrar que na população adulta, 1 em cada 5 pessoas tem problemas na vesícula, 2 em cada 5 tem algum grau de gordura no fígado, 3 em cada 5 já teve algum episódio de azia ou de queimação no estômago. Bastante. Isso tudo é muito frequente. E 4 em 5 já tiveram gastroenterites, que podem ser infecciosas ou de outras origens. Então a gente vê que todo mundo praticamente tem algum sintoma digestivo. O que a gente tem que saber é diferenciar o que é importante, o que a gente pode observar e o que deve ser investigado. E isso eu acho que é importante a gente conversar. Tá. Então, vamos começar com essa tela, né? Que é um alerta de doenças do aparelho digestivo. Você em casa, fica de olho, presta atenção. Então, aqui a gente trouxe queimação e azia, que é o mais frequente, que na população abaixo de 40 anos, se não for reincidente, se for esporádico, relacionado a um abuso alimentar, um abuso de ingesta de álcool ou produtos ou alimentos muito fortes, pode ser observado. Mas na população acima de 40 anos ou com um histórico familiar importante, deve ser investigado. A investigação normalmente é feita com uma endoscopia. Então, o alerta é assim, quem tem mais de 40 anos, com histórico familiar, ou tem azias ou queimação reincidentes, tem que fazer o exame de endoscopia para saber exatamente o que é. Tá. Essa queimação, ela se dá durante a refeição ou a qualquer tempo? Ela pode melhorar com a refeição, porque Tá. a alimentação serve como um tampão do ácido. O que provoca isso normalmente é o ácido clorídrico. Então, o alimento às vezes tampona e melhora, ou o alimento pode piorar. Na úlcera ele melhora, na gastrite ele piora. Tá. Então, essa questão é importante ser investigada. Lembrando, Claudete, que eu estava vendo uns dados antes de vir para o programa, no Brasil, 700 mil pessoas por ano desenvolvem algum tipo de câncer. Desses 700 mil, quase 100 mil desses tipos de câncer são no aparelho digestivo, que é o esôfago, estômago, intestinos, pâncreas e fígado. Então, E qual o pior deles? O pior desses O todos, mais- o mais agressivo de todos é o pâncreas. Pâncreas. E, infelizmente, é o que vem mais crescendo. Então, às vezes, alguns alertas Para vêm... que serve o pâncreas? O pâncreas controla a insulina e o glucagon, basicamente, que controlam o nível de açúcar no sangue, e ele controla também enzimas que fazem a digestão de gorduras e de proteínas. Mas como eu sei que o pâncreas não está funcionando bem? Por exemplo, as pessoas que após 50 anos desenvolvem diabetes. Isso é um alerta para 1% desses casos podem ser relacionados a câncer de pâncreas. Então, quem de repente percebe que o açúcar se alterou, deve procurar E investigação. fazer rápido. E fazer logo Se os exames. esse câncer no pâncreas ele é detectado rapidamente, eu não sei, ele pode, porque o que a gente vê do câncer é que ele sai, né? Tá no intestino, pode sair do intestino, pode ir. Todos os tipos Tá. de câncer, quanto mais precoce a investigação, melhor o Porque resultado você pode do pegar no tratamento. local, onde ele Localmente, antes dele afetou. disseminar. Aqui, olhos amarelos ou urina escura? Então, olho amarelo e urina escura sempre deve levar o paciente ao médico. Tá. Sempre. Você nunca deve perceber a sua urina escura, mas escura não é aquele amarelo discretamente escuro, porque às vezes é desidratação, você não tomou líquidos. Agora, aquele amarelo que se torna um chá forte ou uma Coca-Cola, Ah, tá. por Aí. exemplo. Ou o olho... Não fala assim, doutor, estou tomando Coca-Cola agora, vou Não, mas- pensar que é xixi escuro. não pode sair na urina, né? Se sair na urina Pelo é um amor de problema. Deus, se for na urina, corra para o hospital. Agora, E o branco do olho fica meio Se o amarelo. branco do olho ficar amarelo, vá para o hospital ou não para o pronto-socorro. Procure um médico, Tá. o atendimento,
para se identificar esse problema. Ok. As fezes escuras normalmente são sinal de sangue nas fezes. Isso pode ser algo que você comeu ou ingeriu rico em ferro, simplesmente isso, ou pode ser algum tipo de sangramento. Esse sangramento pode ser desde gengival até o sangramento intestinal. Tá. Então deve ser investigado também. Fezes escuras... Pode significar o que isso? Pode significar algo simples, como eu falei, um sangramento gengival ou uma gastrite, que rapidamente curados, ou pode ser um câncer de intestino, Tá. por Então, exemplo. tem que correr, né? Dor abdominal, muita gente se queixa, né? Ai, não sei, tô uma dor aqui no estômago hoje. Então, as dores abdominais, elas devem ser relacionadas ou à atividade física, e aí vai mais para o lado muscular, Se ou... tem vida sedentária, vai para o hospital. Não, ou atividade física que você pode observar, ou a alimentação. Se você come e você sente dor, ou você sente dor quando vai funcionar o seu intestino, isso deve ser investigado. A dor não é uma coisa normal. Ela pode acontecer num exagero ou numa situação muito esporádica. Mas pode ser o quê? Agora, se ela é reincidente, ela deve ser investigada. Tá. Pode ser uma gastrite, pode ser uma úlcera, pode ser uma gastroenterite, pode ser uma diverticulite. A dor tem múltiplos diagnósticos. O que ela não pode ser é crescente. Tá. A dor que persiste e aumenta deve ser rigorosamente investigada. Esse persistir e aumentar, para a gente pode ser uma coisa, para o médico pode ser outra. Ele quer dizer o quê? Uma semana de dor, 3 dias de dores seguidas? Você foi bem ao ponto. Assim, a dor que ultrapassa 2 semanas pode investigar. Tá, ok. E ainda temos ali algumas alterações no nosso corpo, que também são sinais? Sim, a alteração do hábito intestinal, por exemplo. Você é uma pessoa regulada, de repente você percebe que mudou a forma das fezes, ou você tem diarreia alternada com constipação. Isso deve ser investigado, porque é algum problema intestinal que está levando isso. Esses sintomas acima de 40 anos é igual colonoscopia, porque tem que descartar formação de pólipos ou outras complicações que podem levar ao câncer de intestino, que é o segundo ou terceiro mais frequente atualmente, dependendo da região onde você investiga. Perda de peso também entra nessa investigação. E o inchaço, perda de peso, se você está fazendo um regime, é uma coisa. Sim. Se você não está fazendo regime algum e começa a sentir falta de apetite e perda de peso, isso também deve ser investigado. Algum desequilíbrio importante está acontecendo no seu corpo. Volta à tela antiga, por favor. Finalizando, eram os inchaços. Qualquer inchaço, o inchaço pode ser cardíaco, pode ser renal, pode ser hepático. O inchaço é sempre pela ingesta de sal, não? Exagerada? O sal piora o inchaço, principalmente dependendo da origem. Mas se a pessoa acorda com o olho meio inchado durante o dia, aquele olho vai inchando, o abdômen parece estar empaturrado, é isso, né? E inchaço nas pernas, tem que examinar. Obrigatoriamente tem que ir no médico. Deve ser investigado. A não ida ao médico, que a gente sabe que está num país onde é meio difícil marcar consulta, às vezes, ainda bem que existe o SUS, mas mesmo assim o Sistema Único de Saúde às vezes não dá conta e a consulta demora e você não consegue se consultar. Isso pode agravar um quadro, pode levar à morte, quer dizer, cada vez que a gente não investiga o que tem, a situação piora? Com certeza, por isso, Claudete, que não pode esperar acontecer o pior para procurar o atendimento. Hoje, no nosso país, temos 220 milhões de habitantes, 50 milhões têm plano de saúde. Aí sobram uns 170 milhões que não têm. Tem. Então, é importante qualquer sinal de alerta, ou mesmo sem sintomas, após uma certa idade, eu coloco aqui 40 anos de idade, já marcar o seu atendimento para que nem que sejam para exames periódicos. Você, então, consegue antecipar que doenças graves aconteçam no seu corpo. Tá certo. Muda a tela agora que eu quero deixar aqui o nosso próximo assunto nessa entrevista, que é dicas para a saúde do sistema digestivo. E eu queria saber, criança pode ter problema gastrointestinal, problemas nesse aparelho digestivo? Você já me responde? Eu vou lá falar da Sky
e daqui a pouquinho eu volto. Criança pode ter problemas no aparelho digestivo? Pode e frequentemente tem, né? Tem? A partir de que idade ou em qualquer idade? Em qualquer idade. Normalmente numa fase inicial, por imaturidade do trato digestivo, tem algumas já tem diarreia, intolerâncias alimentares. Cólica, né? Cólica, exatamente. Tudo isso é a maturação do trato digestivo que está acontecendo. E quanto tempo demora para isso? Isso demora meses, né? Algumas crianças até alguns primeiros anos de idade. E até que ela se adapte a toda alimentação que começa a chegar no corpo, que não existiu na fase embrionária, né? Ok. Antes daquela tela que eu ia mostrar o que você pode fazer para ter uma boa saúde no aparelho, né, digestivo, vamos conhecer o sistema digestivo. Vamos começar esse filme aí que o doutor vai mostrar. Então, o aparelho digestivo, ele começa, na verdade, na boca da mastigação, depois tem um tubo condutor que é o esôfago, e no estômago, que é uma bolsa, começa então aqui em verde, né? Começa o armazenamento e a digestão propriamente dita. O estômago é esse verde? Esse verdinho, né? Que está aqui. Aqui do lado. Ele está aqui, né? Aqui é o fígado, aqui é o esôfago, né? Conforme mostrado. E aqui é o estômago, e aqui é o fígado. Então, no estômago, ele armazena. Depois do estômago, ele passa para o intestino delgado, onde vai ser feita a absorção de todos os nutrientes, tudo que a gente ingere. Certo. Desse local, ela já entra na circulação e vai para o fígado para ser metabolizado. Com o alimento ao longo do trato digestivo, ele recebe o suco pancreático, que vai fazer a digestão e vai auxiliar outras enzimas do intestino delgado a fazer essa absorção. Aí passa pela corrente sanguínea, fígado, metabolizado e então é distribuído para o coração mandar isso para todo esse metabolismo para todas as células do corpo. Se a gente come porcaria, o aparelho, o corpo humano faz tudo isso por nada. O primeiro a sofrer é o trato digestivo. Quando você come alguma coisa que é agressor. Que a gente fala besteirinha, uma coisinha que... Uma das besteirinhas mais frequentemente ingeridas é o álcool, né? A bebida alcoólica, que ela é inflamatória e não existe, Claudete, apesar de muitas teorias sobre alguns benefícios do álcool, não existe comprovação de qualquer benefício. Então, o álcool pode ser utilizado, obviamente, com muita moderação para várias formas de prazer alimentar, mas os estudos que mostraram algum tipo de benefício são controversos. Nada disso está comprovado. Outras coisas muito ruins ao trato digestivo são o sal, que está envolvido inclusive com o câncer do estômago principalmente, e o tabaco, né? O cigarro, todos os tipos de fumos. Então, esses três elementos, não existe benefício, qualquer benefício comprovado. Álcool, cigarro... E tabaco. Álcool, tabaco e... Nós falamos o álcool... Nossa, eu também passou, sumiu mas agora. A gente fala... O sal, perdão. O sal, perdão. Álcool, sal e tabaco. Isso, álcool, sal e tabaco. Os três... Maiores inimigos. Não existe qualquer benefício no consumo dos três. Obviamente, o sal dá sabor alimentar. Mas o sal... E o açúcar não entra nessa? O açúcar, para o trato digestivo, ele não faz mal. Ele faz mal para o metabolismo humano, né? Mas... O que mais maltrata o aparelho digestivo O que mais maltrata o aparelho digestivo são esses três. Põe de novo aquele mastigando para o doutor explicar. A mastigação que é a primeira fase da digestão, quando existe a trituração e a mistura do alimento. E é verdade que a gente tem que mastigar bem para não prejudicar o aparelho digestivo? Sem dúvida. Quanto mais você mastiga, mais você facilita a mistura dos alimentos e a sua própria digestão. Se você come alimentos inteiros, ele vai chegar no estômago inteiro e o estômago vai ter que fazer o trabalho que a boca não fez. Então, por isso, você vai ter uma digestão mais lenta, você vai sentir mais empachada, você vai sentir um mal-estar maior. O molho também faz isso com a gente? Por exemplo, um molho vermelho, essas coisas que normalmente a gente come, um salgadinho na rua, um pacote de salgadinho, então, amendoim. A gente come muita tranqueira também, né? Então, quanto mais condimentos... Quer dizer, eu não sei você, eu como. Assim. Eu acho que todo mundo, né? Acho que sim. Mas é assim, quanto mais condimentos, quanto mais sal e quanto mais gordura tem no molho, pior esse molho. Se você faz um molho fresco, com uma cebola, com tomate, com outros elementos frescos, ele é menos nocivo. Agora, se você adiciona muitos condimentos, você adiciona sal
que nós comentamos, que é um dos 3 que faz Certo. pior ao trato digestivo. E o laticínio também, então. E se você porque às vezes adiciona é muito gordura, salgado. ele faz muito Pior. mal. Você vê que a conserva, todo produto em conserva tem muito o quê? Sal. É, Todas as pra conservas são conservar. feitas com sal. E o sal faz muito mal ao trato digestivo. Então, o senhor não é a favor da pimenta não, né, doutor? A pimenta, para quem não tem qualquer Tudo sintoma bem. e come moderadamente, ela é um prazer. Ela se torna um prazer alimentar. Tudo que é exagero, né? Agora, se você come exageradamente ou se você tem sintomas, obviamente ela pode fazer mal. Por quê? Porque ela inflama. Esses efeitos da pimenta são efeitos inflamatórios, né? Até você falou do batom com o lábio. Por que o lábio cresce? Porque ele inflama. Obviamente, se você fizer isso com muito cuidado, muita moderação, você Tudo obtém um bem. efeito. Agora, se você faz isso com exagero, você vai Também obter outro efeito. não é legal. Leite é uma coisa que dizem que você tem que tomar e aumentou o preço, então é bom parar para pensar, quando você é pequeno, porque depois a gente não precisa mais de leite na vida. E para alguns, ele é muito irritante também, né? Tem gente que fala, eu tenho alergia à lactose, a isso, aquilo. Isso tudo procede, não? Então, é que em torno Essa alergia alimentar? Em torno de 1/3 da população adulta tem intolerância à lactose. Tá. Então, ela tem que, se quiser consumir leite e derivados, porque quando a gente fala em leite, Claudete, a gente fala em um monte de coisas, né? Fala em um monte de queijos e um monte de outros produtos que têm leite. A gente fala em todos os produtos lácteos. Então, algumas pessoas têm mal-estar com isso. Tá. Não é uma alergia, é que ela não produz a enzima que digere para ocorrer a adequada E absorção. aí pode ficar com aquela sensação... Ficam com sintomas ruins, tem Tá. flatulência, distensão abdominal. Então deve tomar a lactase, que é a enzima, existe comercialmente, tem na Ultrafarma. Tem. Então você tomar a lactase, que vai facilitar a digestão da lactose, né? E se tem lá, tá mais barato, aproveite. Né? Mandando recado. Agora, doutor Tércio, dizem que às vezes o mau hálito pode vir do estômago. Procede isso também? Então, 90% dos casos de halitose, que é o mau hálito, acontecem na orofaringe, por mudança do pH bucal, por problemas na faringe, acúmulo de bactérias ou até no dente ou nas gengivas. Porque a nossa boca é cheia de bactérias, gente. Repleta de bactérias. Ah. Porque é o primeiro contato com o meio externo. Depois de pensar e respirar, o que a gente mais faz é comer. Então é assim, a gente está sempre colocando alguma coisa na boca. Verdade. E 10% das vezes pode ser relacionado a refluxo. Então, quando existe um problema de retorno dos conteúdos do estômago para o esôfago, isso pode refluir até a boca e causar essa litose. Tá certo. Vamos para a nossa tela, então, que são as dicas para a saúde do sistema digestivo. O que a gente deve fazer, doutor? Então, primeiro, dormir bem, porque quando você dorme bem, Claudete, você equilibra uma série de hormônios. Você equilibra, por exemplo, a secreção de cortisol. Dormir bem é o quê? Dormir quantas horas ou depende da pessoa? 6 a 8 horas por dia. Mas dormir de verdade, com né? boa qualidade. Tá. Dormir bem significa dormir no escuro, Claudete. Não com a televisão ligada, não com uma Celular. tela de computador, celular. Você tem que dormir bem, no silêncio e no escuro. Você consegue, então, equilibrar. E na hora certa também. Não adianta você dormir de dia e ficar acordado à noite, porque o nosso corpo tem ciclos hormonais que devem ser respeitados. Quem trabalha durante a noite, acordado muitas horas, tem mais problemas de saúde do que quem trabalha durante o dia. Comprovado isso. Comprovado. Depois nós falamos cuidados com sal, tabaco e álcool, eu tinha esquecido do sal, né? Mas esses 3 não existe nenhum benefício. Se você cortar integralmente da sua vida, você vai passar bem. Se você utilizar, sempre algum mal você vai fazer, tá certo? Uma dieta equilibrada, a dieta tem que ser misturas variadas. Você tem que ter sempre, preferencialmente com vegetais. Tudo que tem na terra e não anda. Tá. Então, tudo que for vegetal, onde estão os antioxidantes e as fibras. Já vai para a feira com esse pensamento na cabeça. O trato digestivo... Tem na terra, mas não anda. É isso aí, dá na terra e não... Então é assim, o trato digestivo ama isso e o corpo também agradece. Fique atentos às mensagens do seu corpo, esses sinais que nós comentamos aí. Pratique atividades físicas sempre, porque ela evita a obesidade, evita a resistência à insulina, equilibra o açúcar, evita Qualquer gordura... atividade. Atividades físicas regulares. Tá.
Isso, a atividade física regular é considerada 150 minutos de atividade física distribuído durante a semana. Então, são 5 dias por semana, pelo menos 30 minutos. Tá. Isso é o mínimo. E não esqueça do lazer, que traz equilíbrio físico, mental e espiritual. É importante também? É muito importante. As pessoas que ficam muito tempo sem lazer, depois desenvolvem problemas de sono, problemas de estresse, e tudo isso, obviamente, tem efeitos nocivos também no trato digestivo. A gente tem que equilibrar mesmo tudo, né? É obrigatório. No dia a dia. Qual o seu recado para o nosso público, então, a respeito de doenças que você faz e de transplantes que chega a fazer, porque as pessoas, né, tiveram algum tipo de problema nessa parte do aparelho digestivo? O recado é que as doenças graves ocorrem de grandes desequilíbrios, então a gente tem tentar, através dessas dicas, alcançar o maior equilíbrio possível, fazer exames preventivos, ficar de olho nos alertas que o nosso corpo dá, o nosso corpo, o trato digestivo, conversa com a gente através de sintomas e sempre procurar ser amigo do médico, procurá-lo na hora certa e fazer os exames também na hora certa ou tratar qualquer problema na fase mais inicial possível. Tá certo, o médico agradece, né? Também, Não né? venha já todo ferrado, que é mal. Doutor, muito obrigada pela presença. Eu conversei com o doutor Tércio Genzini, que é médico hepatologista, gastroenterologista. Um grande beijo. Muito obrigado. E não fica bravo comigo, porque depois do intervalo eu vou comer um pouquinho, mas o Nelo tá lá um pouquinho de pimenta, tá bom? Eu já volto. Filé pica-pau, maravilhoso. Muito consumido em Portugal e lá no rancho também, né? No rancho português. E aqui, ó, você põe a pimentinha e já pega junto com a batatinha. Maravilhoso. A gente sempre termina comendo esse programa, né? Não pizza. Um beijo, Nelo. Um beijo, Valdeci. Beijo. Prazer, você. Prazer é todo Beijo nosso. pra Satisfação. vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.